agora deixa eu falar uma coisa para você. Uma pesquisa divulgada pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo apontou o crescimento do número de furtos e roubos em condomínios neste ano. Olha, gente, o aumento foi um absurdo. 56% em relação ao ano passado. Olha que loucura isso. De janeiro a abril de 2018 foram registrados 1.300 crimes. Já em 2017, no mesmo período, o total de ocorrências foi de 832. Olha só, de 832 para 1.300. Quem vai conversar agora sobre estes estudos que apontam o crescimento de furtos e roubos em condomínios é o advogado especialista em direito imobiliário, Rodrigo Carpati. Você tá bom? Seja bem-vindo mais uma vez no nosso Tribuna Independente. Olha, Rodrigo, é um número assustador, né? 56% a mais. Por que os condomínios hoje deixaram de ser tão seguros quanto eram antigamente? Boa noite. Boa noite. Prazer estar aqui novamente. Adorei a música, adorei a mensagem da vela. Inspiradora. Muito obrigado. E aí, como é que a gente faz, né? O morador pode estar seguro com relação à segurança do seu condomínio, Rodrigo? Então, o que ocorre dentro do condomínio é um reflexo do que ocorre no país. Então, a gente tem uma crescente situação de insegurança no país. E isso, logicamente, que acaba sendo refletido dentro dos condomínios. Eles são mais seguros, mas também sentem o reflexo dessa insegurança país afora. Agora, eu quero que você participe do nosso programa, 119503366870, o nosso WhatsApp já está aqui no vídeo, copia aí, já coloca a sua mensagem com o seu nome e a localidade de onde você está falando. Agora eu quero fazer uma pergunta emblemática, Rodrigo. Como saber de quem foi a culpa por um assalto realizado dentro do condomínio onde eu moro, por exemplo? Então, antes de saber de quem foi a culpa, a gente tem que saber quais são as responsabilidades. Tá. Então, a responsabilidade de apurar um crime dentro de um condomínio é da Secretaria de Segurança Pública. Então, o condômino não pode exigir que o síndico haja como investigador, como um policial. Então, um crime ocorrido em qualquer localidade no território nacional, a responsabilidade é da polícia, da Secretaria de Segurança Pública de apurar esse crime. Logicamente que, se houver indícios de que esse crime tenha sido causado por um funcionário do condomínio ou ele tenha facilitado uma entrada, o condomínio, ele diretamente, o condomínio vai responder pelos danos. Tá? Essa é uma situação. A outra situação é quando a convenção do condomínio, que é aquele documento maior que rege as normas do condomínio, assuma a responsabilidade pela segurança. Diga, esse condomínio fornece segurança para os moradores. Isso ocorre algumas vezes quando o condomínio contrata uma vigilância armada, então ele traz para si a responsabilidade de fazer a guarda das áreas comuns. Nos demais casos, um crime ocorrido, um furto ou um roubo, é responsabilidade da polícia apurar, assim como ocorreria numa casa na rua, numa casa de vila ou em qualquer outra localidade. Certo. Eu quero entrar num assunto muito delicado, que é a respeito da segurança terceirizada. Hoje a gente vê uma grande parcela dos condomínios com segurança terceirizada e mais. Os seguranças que ficam do lado de fora do condomínio. Como que fica essa questão? De quem que é a responsabilidade? Como que a segurança privada, terceirizada, ela age com relação ao morador? O morador foi assaltado, por exemplo, de quem que ele cobra? Então, a responsabilidade nem sempre é a terceirizada. Então, a terceirizada, ela pode fornecer um controle de acesso, portaria ou uma vigilância, depende do que foi contratado pelo condomínio. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que a responsabilidade, quando existir, é do condomínio, não da terceirizada. Entendi. O condomínio depois vai ter um direito regressivo, vai contra a terceirizada. A terceirizada é um prestador de serviços do condomínio. Logicamente que algumas vezes aquele condômino ele ingressa diretamente contra a terceirizada, o que muitas vezes é aceito na justiça, mas o representante legal, aquele que contratou a terceirizada, é o condomínio e esse responde diretamente. Quer dizer, o contratante, no caso, é o condomínio, então ele é o que responde diretamente ao condomínio. É isso aí que eu entendi, né? Em algumas situações de forma solidária, mas na maioria das vezes um direito regressivo contra a terceirizada. Já tem muitas perguntas, eu vou começar com os telespectadores. Pode ser, Rodrigo? Pode, olha só. Lógico. Boa noite, Fábio e Rodrigo. Eu moro em um condomínio, Rodrigo, onde vem ocorrendo muitos furtos no bicicletário. Hoje foi constatado
que um morador furtou uma bicicleta e o dono a reconheceu e a tomou de volta. Os condôminos acusam a síndica de não fazer absolutamente nada. Nesse caso, o morador verdadeiro, dono da bicicleta, é quem deveria fazer um boletim de ocorrência ou, neste caso, é a síndica? A empresa de segurança deve ser responsabilizada por ações de moradores como este furto? É a Diana Galvão, de Suzano, São Paulo, que pergunta. Então, Diana, via de regra, a terceirizada não foi contratada para controlar a entrada e saída de bicicletas do bicicletário. Então, o condomínio ele deve tomar algumas medidas. É uma situação relativamente simples. Se o síndico, a síndica, como você bem colocou, colocar câmeras no local, ela vai estar evitando esse tipo de situação. Colocar um cadeado que pode ser aberto somente por biometria, pelos condôminos que tiverem bicicletas, isso acaba minimizando o risco. Se o condômino for furtado, ele deve procurar a polícia. Se foi um condômino que mora ali, é uma situação mais grave ainda, mas é um caso de polícia. Quer dizer, na verdade, então, independente de ser a questão de ser o condômino que fez o furto ou de uma pessoa de fora, isso independe, nesse caso da responsabilidade. Independe. Tá. Agora, quais são os problemas mais comuns que a gente encontra nessa questão de segurança nos condomínios? Então, problemas de segurança, a gente tem... A segurança, ela passa por várias situações. Então, a gente tem problemas de barreira física, então, muros baixos, a gente tem o problema do próprio funcionário, do mau treinamento do funcionário que acaba abrindo o portão de forma indiscriminada, a gente tem aquele morador que acaba também não colaborando com os procedimentos de segurança. A questão é que a segurança, ela anda... totalmente, ela é o contrário, ela é o oposto do conforto. Quanto maior a segurança, menor o conforto. Então, precisa ver quanto que aqueles condôminos em reunião estão dispostos a abrir mão do conforto. Entendi. Porque a segurança é o portão duplo, a segurança é sistemas de segurança, sistemas eletrônicos, e isso traz um desconforto. Mas quanto maior a segurança, a pessoa está mais protegida, mas ela tem aqueles desconfortos naturais do dia a dia em função desses equipamentos. Tá. Vamos fazer uma análise rápida aqui, você que é especialista nesse assunto, a respeito, por exemplo, da questão daqueles funcionários terceirizados, muitas das vezes, que ficam do lado de fora do condomínio, em guarda-sóis. Aqui mesmo, próximo da Rede Vida, nós tivemos esses condomínios um pouco mais luxuosos, vamos dizer assim, que tem esse serviço. Isso é bom ou é ruim? Porque me parece que se ele rende aquele funcionário, ele compromete toda a segurança interna do condomínio ou não? Então, Fábio, na verdade é uma tolerância que o Estado acaba dando por esse tipo de situação. Por quê? Porque o passeio público, na verdade, não é um local para um funcionário de uma empresa terceira ficar ali. É um hábito, isso ocorre em vilas, em ruas fechadas ou em bairros que têm algumas associações. Então, esse funcionário na rua não é o ideal. Esse funcionário na rua vai inibir quem? Vai inibir aquele bandido que acorda, como uma vez me disse um coronel da polícia, que ele acorda, coloca o revólver na cintura e escolhe o local que ele vai roubar. Aonde ele escolhe? O local que for mais fácil. Então, aonde tiver pessoas na frente, aonde tiver uma cancela dupla, ele vai buscar o prédio ao lado. Porque esse tipo de assalto ocorre em 90% dos condomínios. Para aquele bandido especializado que sabe onde ele quer entrar, ele vai escolher o condomínio a dedo, e se a pessoa estiver fora, ela ainda vai ser usada para facilitar o acesso daquele criminoso para dentro do condomínio. Entendi. Então, os bandidos, eles entram em bancos, eles entram em locais. Como é que eles não vão entrar num condomínio? A questão é o bandido eventual, que, segundo dados, corresponde a 90% dos casos, e aquele especializado, que vai entrar normalmente em qualquer local. Então, se precisar de 3 homens, ele tem 3, se precisar de 20, ele tem 20, se precisar de um carro forte, ele também vai roubar um e entrar. Então, o condomínio ele tem que se cercar para não ser foco dessas ocorrências, desses bandidos eventuais, e também tentar inibir a ação de bandidos profissionais. Então, nesse seu raciocínio, então, é bom ter esse funcionário do lado de fora. Para o dia a dia, ele realmente evita aqueles bandidos menores. Vamos falar um pouquinho sobre a questão dos barulhos nos condomínios? Você sabe que um dos maiores problemas que a gente enfrenta hoje é a questão dos barulhos no condomínio. E quando ele ultrapassa o limite do tolerável,
a gente perde também a noção de que está acontecendo alguma coisa dentro do condomínio. Como que a gente pode evitar esse tipo de problema? Porque me parece que os condomínios agora estão sendo feitos com as áreas, por exemplo, de acesso público, os salões de festa e tal, mais próximos da entrada. Isso ajuda? Não, isso ajuda, Fábio. A gente tem uma ABNT de 2013 que criou algumas regras para isolamento acústico. Tá. O problema são esses prédios anteriores, que tem um isolamento não muito bom, então às vezes a pessoa não está fazendo um grande barulho e está incomodando. Tá? Nós temos uma legislação, uma legislação federal, que ela traz decibéis permitidos para que a pessoa, dentro de um condomínio, dentro de uma unidade, possa fazer barulho. Isso vai variar de zoneamento, se a zona ela é mista, se ela é uma zona estritamente residencial, mas mesmo assim os limites são baixos e as pessoas acabam reclamando. E quando a pessoa está trabalhando, chega em casa, quer descansar e tem muito barulho, muitas vezes ela acaba perdendo a cabeça, acaba sendo indelicada. Então o problema de barulho dentro do condomínio é um problema que é muito complicado, fora o barulho que a gente tem do dia a dia na rua. Às vezes é um prédio que está próximo à rua, a pessoa reclama do portão, a pessoa reclama do carro que passa na rua, então os barulhos são complicados. O síndico precisa ter muita cautela, nem todo problema de barulho é responsabilidade do síndico, então algumas situações o morador pode resolver diretamente com o morador de cima. O cachorro incomoda, eu vou conversar com o morador e vou ver se ele coloca um carpete para a unha não fazer barulho. Vou conversar com a moradora que entra de salto, se ela pode deixar o salto na entrada. Algumas situações, soluções simples podem ser resolvidas assim. Não adianta arrumar confusão, isso vai piorar a situação. O síndico muitas vezes pode chamar aqueles moradores, tentar resolver. Quando o caso não tiver solução, infelizmente ele acaba parando na justiça e depende de uma perícia para ver se o barulho é real e quais são as situações que podem ser resolvidas daí. No caso, por exemplo, da pessoa perceber de que o barulho que ela está notando é vindo de alguém que está arrombando um apartamento. A pessoa deve comunicar a portaria ou deve ligar diretamente para 190? Ambos. A portaria tem que estar orientada para ligar para o 190, mas o mais rápido é ela ligar para o 190 para que a polícia possa rapidamente se direcionar ao prédio. O zelador ou o síndico, eles precisam ser prontamente avisados, mas ele tem que certificar. Logicamente, se for um barulho de arrombamento, ele não precisa ir lá diretamente, mas se ele escutar um barulho, nem tudo é arrombamento. Ele tem que tomar muito cuidado com falsa notícia, movimentar a máquina administrativa de forma desnecessária. Tá. O Daniel do Rio de Janeiro faz uma pergunta muito interessante. Um abraço ao povo carioca que sempre está com a gente aqui. Ele pergunta a respeito das câmeras que estão sendo instaladas no condomínio dele. Está bem longo aqui, eu vou reduzir, tá? Ele diz que no prédio dele, cada andar agora tem uma câmera de segurança. Imagina um prédio com 15 andares, né, e 4 apartamentos, você colocar, se tiver 2 torres, é uma quantidade enorme de câmeras. Mas tudo bem. Nesse caso, ele está perguntando se é permitido isso. Então, nós temos condomínios de 900 unidades e alguns deles têm câmeras em todos os locais. Em todos os andares. É permitido para questões inerentes à segurança e à vigilância, não para invadir a privacidade de ninguém. Se isso ocorrer, o condomínio vai sofrer uma ação ou vai ter que pagar um dano moral, por exemplo. Olá, Fábio, boa noite. Sou a Silvia e gostaria de perguntar se as imagens gravadas pelo meu condomínio, eu tenho direito de obtê-las. Como eu faço para tê-las? Então, essa é uma questão polêmica, porque a finalidade dessas imagens, elas não são para que o condômino tenha acesso a elas. São para trazer segurança no caso de uma ocorrência. Essas imagens precisam ser comunicadas diretamente. No caso de uma ocorrência policial, ele tem que ser a própria polícia, a entidade pública, tem que solicitar as imagens. Porque se o condomínio liberar as imagens, ele pode sofrer uma exposição de pessoas que estão ali, não só aquela moradora, e ainda sofrer um processo. Então, essas imagens, em tese, não são para ser divulgadas aos condôminos, são para trazer unicamente segurança e, caso exista uma situação específica, a solicitação tem que ser feita por escrito, o síndico vai avaliar junto com o corpo
jurídico. Se for um crime, a polícia também tem que documentar esse pedido para que o condomínio libere as imagens. No caso, a falta de treinamento é um dos itens desse aumento da violência e dos assaltos aos condomínios ou não? Então, Fabio, a maioria dos meliantes, eles entram pela porta da frente. Pois é. Porque eles rendem a portaria, eles passam a dominar o condomínio. Normalmente, aquela portaria tem todas as ferramentas para que ele abra a garagem, o segundo portão, então ele busca entrar pela portaria. Então, o porteiro mal treinado acaba abrindo, o morador mal treinado, que não está diretamente envolvido com a segurança, também acaba facilitando. Então, são diversos fatores. A falta de barreira física também atrapalha essa situação, mas, com certeza, a falta de treinamento é um fator essencial. Não adianta investir em equipamentos milionários e colocar um funcionário ali recém-iniciando e ele passa... Imagina um condomínio como desse nosso telespectador do Rio de Janeiro, onde o porteiro entra novo, ele passa a ter 35 chefes, né? Ele passa a ter 35 pessoas com anseios diferentes, com rotinas diferentes. Então, até que ele entenda o que está acontecendo, tenha o hábito, saiba o hábito de todo mundo, ele acaba deixando o condomínio vulnerável, além do que algumas pessoas, alguns funcionários acabam não sofrendo a reciclagem ou treinamento após um certo período, o que é essencial. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. A questão, eu vi uma tecnologia nova, agora são uma espécie de uns chaveirinhos, né, em que o condomínio tem esse chaveirinho. Aí ele pode ter, acho que 2 ou 3 chaveirinhos desse, onde ele libera o acesso dele ou de alguém que esteja com ele. Por um lado, a tecnologia nos ajuda nesse sentido de identificação. Mas, por outro, se tem alguém que me sequestrou na rua, fala, olha, você vai entrar no seu condomínio, eu vou com você. E não se anuncia absolutamente nada, eu passo o chaveirinho e entro no condomínio. Nesse caso, de quem é a responsabilidade do assalto? Porque ele pode fazer um arrastão ali e acabar com 6, 7 unidades de uma vez só. Fabio, hoje está na moda e é uma situação importante que é a portaria virtual ou portaria digital. Pois é. Cada vez menos funcionários e trabalha com esse tag que você tecnologia, falou. Né? Perfeito. Isso tem sido cada vez mais frequente no condomínio. Mas aquela pessoa que está chegando com um meliante, com a arma apontada para ele, com um porteiro no prédio, e ele fala, olha, se você não se identificar como amigo ou pedir para entrar, eu vou lhe matar. Então, isso indifere se a pessoa entrou com um tag ou se ela entrou através de uma portaria física aberta por um porteiro, por um funcionário. O condomínio ele não é responsável por um crime que está ocorrendo, salvo se o condomínio assumiu a responsabilidade pela segurança, o que é difícil, ou se algum funcionário tenha concorrido com isso. Então, via de regra, um sequestro relâmpago, que a pessoa entre no condomínio, não é de responsabilidade nem do condomínio, nem daquele morador. Já tivemos casos onde aquele morador entra com o meliante e depois assaltam outros andares e querem que a responsabilidade seja do morador. Pois é. Mas não é. Qualquer um está suscetível a um assalto relâmpago. Se eu sair daqui hoje, por exemplo, e for assaltado na frente, a emissora não é responsável. Olha, nós tiramos aqui realmente muitas dúvidas. Eu queria encerrar o nosso papo perguntando sobre a questão de investigação, não é? Eu percebo que nós tivemos muitos crimes que envolvem ou armas de fogo ou de lançar pessoas de determinados andares ou até mesmo, no último caso, lá próximo, inclusive de onde eu moro, lá na Moca, nós tivemos, o Mário também mora por lá, né, Mário? Realmente foi uma situação muito delicada, onde entraram 2 assaltantes, um deles foi baleado dentro do condomínio, e depois, quando a polícia chegou e começaram a atirar a população já era tão grande ali, porque é uma rua sem saída, o pessoal queria linchar aquelas pessoas. E a gente percebe que falta um pouco de calma das pessoas para tentar resolver aquela situação. Porque a situação poderia ser pior ainda do que a gente verificou. Qual seria uma dica de ouro para quando eu enfrentar uma situação como essa? Alguém chegou em mim
e quer que eu entre no condomínio ou me abordou ali na rua, na entrada e quer que eu coloque aquela pessoa para dentro. O que eu faço? A orientação é normalmente você primeiro não ter objetos que identificam onde você está morando, então essa é uma orientação, aqueles tags com o nome do condomínio, então evitar entrar dentro do seu condomínio onde tem ali os seus familiares, os seus filhos. A partir do momento que você está com o meliante, a polícia normalmente te orienta a não reagir, não encará-los, não olhar no olho e procurar manter a calma. Logicamente que isso nem sempre é possível, mas é um exercício. O brasileiro está muito cansado da insegurança, verdade. Então isso é uma situação que nos incomoda muito, mas numa situação como essa, o mais importante é que ele saia com vida e que a gente possa ter esperança que essa questão da segurança pública possa ser resolvida o quanto antes. Olha, uma última pergunta que chegou aqui, que também é muito interessante, já vi isso aqui, a Edinalva, de Rui Barbosa, lá na Bahia, ela pergunta uma coisa interessante. Fábio, pergunta por favor ao Rodrigo, olha, investem em segurança no meu condomínio, mas alugam o espaço aqui interno de eventos para festas de não moradores, onde não há o controle de acesso de nós moradores. Quem é responsabilizado nesse caso? Então, Edinalva, se o condomínio primeiro tem que ver o que está na convenção. Se a convenção permite essa locação, não tem o que se falar. E ocorreu algo lá dentro, se foi facilitado pelo condomínio, o condomínio responde. Senão aquela pessoa que locou, ela é responsável pela realização dessa festa e dos danos que ali ocorram. Tá certo. Rodrigo, obrigado pela sua presença. Quero passar os contatos. Olha, o e-mail é rodrigo@carpati, tá aparecendo aqui no vídeo, ó, .adv.br. O telefone para informações 11 3095 6000, muito fácil, hein? 3095 6000. O Facebook é dr.rodrigocarpati. É isso? É isso. Eu que agradeço, Fábio. Eu estou à disposição. Eu quero agradecer. Muito bom esse papo e nós vamos voltar a esse assunto mais algumas vezes no nosso Tribuna, tá bom? Obrigado por ter vindo, tá, Rodrigo?